Fala fiel, fala bando de loucos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, né? Separei para vocês aqui, galerinha, mais um corte com as informações aí do nosso Corinthians, né? Infelizmente aí um pós-jogo, né? E o Corinthians foi derrotado aí dentro da sua própria casa pela equipe do Platense, né? Vamos ouvir agora o pessoal da ESPM do programa Linha de Passe, né? Primeiramente vamos ouvir o treinador Fernando Diniz, né? Tentando aí explicar essa derrota vexatória. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Simbora pro vídeo. Ouvir o Diniz, quem sabe ele fala sobre alguns deles e aí a gente volta para analisar a derrota do Corinthians. A primeira coisa que eu falo do jogo é muito decepcionado. O time jogou mal. Nisso o treinador, quando o time joga mal assim, obviamente é o principal responsável. A gente jogou de uma maneira muito acelerada, com muita pressa no primeiro tempo. A gente o jogo era um jogo para a gente cadenciar e acelerar na hora certa. Então a gente jogou muito passe e a minha verdade é que eles também não criaram quase nada. E você fala assim, o que me preocupa, não é uma coisa que questão de preocupar, me preocuparia se isso fosse uma rotina do time, né? É obviamente que eu não gostei do que aconteceu. E no fundo eu quero aproveitar esse jogo para ser uma chance da gente melhorar coisas que a gente precisa melhorar, né? O time deles também teve um mérito grande, porque eles foram muito dedicados na marcação. Eles queriam jogar apostando naquilo, então o plano do Platense deu muito certo. Eles apostaram num jogo de uma ou outra transição que eles podiam fazer e uma bola parada, que aconteceu o primeiro escanteio, não sei nem se tiveram outro escanteio, talvez mais um. E a gente teve a infelicidade do pênalti e depois no segundo gol. O time tentou no segundo tempo, de alguma maneira melhorou um pouco a evolução para criar um pouco mais de chance de gol, mas foi muito insuficiente e aquém daquilo que a gente deveria ter produzido. Aqui, Diniz, Janice de Castro, Paramount Plus. Havia uma expectativa em cima do Memphis titular hoje. Eu queria que você analisasse o desempenho do holandês e também eu queria saber como que você recebeu as vaias da torcida para o Yuri Alberto. Em relação ao Memphis, era o momento dele, a gente preparou ele para iniciar a partida, então era um consenso dentro do clube, também com ele, que era um jogo importante para ele iniciar, e era meio natural também que ele sentisse, depois de 2 meses, a falta de ritmo de jogo, que foi o que aconteceu, e um jogo muito difícil, que o time também estava errando muita coisa que não estava errando até então dificultou um pouco também para ele conseguir ter um desempenho melhor. Mas o importante foi que ele conseguiu ter minutagem no jogo passado e hoje também conseguiu jogar, fisicamente se sentiu bem e nesse sentido foi positivo. Em relação ao Yuri Alberto, as vaias é uma coisa natural que acontece e o Yuri é um jogador já, embora tenha pouca idade, experiente, muito vivido, começou muito cedo no Santos e então tem casca suficiente para suportar e saber que é uma coisa normal pelos últimos acontecimentos, era uma coisa que podia acontecer e eu sei que ele vai sair mais forte disso. Eu sei que ele tem um carinho enorme pelo Corinthians e também sei que a torcida tem um carinho enorme por ele. Então é uma coisa que vai se ajustar de novo para as coisas andarem no bom termo. Diniz, tudo bem aqui no meio? Marco Belo, Rádio TMC, aqui. Até em cima dessa questão do Yuri que você falou, hoje você tem diversos jogadores no seu time que estão ou em uma fase ou mal psicologicamente, ou pelo menos a torcida está reclamando desses jogadores. Um é o Yuri, por causa daquelas falas dele, né, de que ia sair e hoje saiu vaiado. O Alan saiu vaiado hoje, mas eu acho que tem mais a ver com a jogada anterior, né, que ele tinha empurrado o jogador do adversário. O André, pós não venda, depois que ele não foi vendido, o torcedor começou a pegar no pé e também muita gente falando que ele piorou o jeito dele jogar. E o Hugo Souza também, um 2026 muito diferente dos outros anos, e hoje ele falhou nos 2 lances. Você acha que com tantos jogadores assim, como eu disse, ou em uma fase, ou psicologicamente, ou tecnicamente, isso acaba mexendo com os demais jogadores da equipe? Porque pareceu hoje, a impressão que deu é que os outros jogadores também entraram nessa questão psicológica, ou muito nervosismo, ou apatia. Isso mexe com os outros jogadores? Então, eu acho que hoje teve mais nervosismo e pressa, afobação do que apatia. O time não foi apático em nenhum momento. O time foi muito acelerado até demais, sabe? Que seria o oposto da apatia, mas eu concordo quando você fala que o time foi afobado.
Em relação aos jogadores, quando eu cheguei aqui, momentos diferentes. O Alan, na Curitiba passada, ele foi elogiado por alguns de vocês. Então, assim, hoje, pontualmente, aconteceu de ser vaiado. E também, quando a gente joga em time do tamanho do Corinthians, uma coisa que o jogador sabe suportar. O Alan é um jogador experiente, jogou no Atlético, no Fluminense, jogou no Corinthians, e está agora no Corinthians, e sabe suportar isso. Eu acho que tem a ver com o lance da expulsão contra o Fluminense, aquele empurrão que ele deu, como você mesmo disse. O Hugo nos salvou lá contra a Platense. O jogo de 2-0, ele fez 2 defesas monumentais. E hoje, pontualmente, assim aconteceu. Mas ele também é um jogador que tem muito serviço prestado aqui no Corinthians. E em nenhum momento ele demonstrou, pelo menos que eu saiba, para mim, algum desejo de sair. Pelo contrário. É um jogador muito identificado com a torcida, como o André também tem identificação com a torcida. E o André fez uma partida excelente lá contra o Peñarol, por exemplo, semana passada. É normal, pela idade, ter essas oscilações. E assim que o time começar a jogar bem, os jogadores tendem a jogar bem. Um outro fator que pode pesar um pouco nisso: o Corinthians é um time que não teve férias, terminou o campeonato 2 dias antes do Natal, ano passado 3 dias antes do Natal. Como em janeiro já estava voltando para poder iniciar a competição, então vem nessa batida muito forte. Eu acho que esse período de folga para esse elenco, acho que ele vai ser muito bom para poder baixar um pouco e a gente voltar mais forte depois, sendo obviamente que a gente tem um compromisso muito importante que é contra o Grêmio no sábado. E o Yuri é muito suscetível. Vaiar na saída, vaiar depois. Cara, ele tinha que estar preparado para isso, porque de fato, como disse o André, as declarações elas foram num momento completamente equivocado e inoportuno. Você tem claro que passa pelo individual, mas o coletivo hoje foi prejudicado pela maneira de jogar. Porque Então tem Diniz aí, né? voltou a jogar com o Memphis e Yuri. Então você volta a um sistema, é uma forma de jogar, na verdade, no sistema, daí ele tanto faz. A forma de jogar, tua proposta, teu modelo de como jogar, vê lá da família Dias. Eu pensei nisso. Que é, sim, Memphis e Yuri com Memphis meia boca. Aí, quando eles estão ali com o Garro, quem joga pelos lados são seus laterais. Não é o Caio César, nem o Linga, que poderia ter entrado até no segundo tempo. Antes, no lugar do lado. E o meio campo também vai ter dificuldade de fechar o espaço pelo lado para proteger os laterais. O que ele faz? Como os laterais vão jogar projetados, ele colocou o Raniel e o Alan. Isso. Tinha 2. O Raniel até ficava mais solto no meio de campo, acredito eu. Ele tira no segundo tempo, porque ele ficou meio sem função. Cara, o André faz esse papel às vezes. Ele poderia ter um jogador diferente ali. Mas ele tentou proteger a defesa, ter um terceiro jogador para fazer o encaixe e a saída, porque teus laterais estão lá tentando ir para o fundo do campo, perdeu a bola, ele precisa ter uma parada no meio de campo. Tinha Raniel e tinha o Alan. Perfeito. Não funcionou. Porque aí veio o Platense. Platense que eu vi na Argentina contra o Corinthians, é a mesma camisa, são os mesmos jogadores, mas parece que foram todos abduzidos e jogaram. Porque eles jogaram, na Argentina, jogaram nada. E aí, olhando para o jogo de hoje, você percebe o que aconteceu na Argentina. Foi o primeiro jogo, a história, uma competição como Libertadores da América. Era o primeiro de tudo na vida do Platense. Que quando a gente fala em time de bairro na Argentina, o Platense é o bairro do bairro do bairro. Lá embaixo é o bairro. É um barato, você vê ali. Sim. É uma Javari pintada de marrom, com a camisa marrom. Agora, veio a Javari inteira, né? Os caras são doentes, é o bairro mesmo. E a hora que você olha na arquibancada, você vê as amizades. Sim, eu estava ali do lado, na Argentina, você vê as amizades, você vai sacando. Fala, pô, esse aqui é aquele cara, é o vizinho, é porque vem com a mulher. Ali o futebol é realmente pertencimento. Você vem com a mulher, você viu o avô com o neto, o outro com o filho, o bebê. Você saca, fala, pô, o bairro tá no campo. Então eles sentiram demais isso. E o Corinthians jogou, assim, ó. Tranquilo, ganhou lá. Hoje, o que eles marcaram, porque a hora que eles perceberam qual era do Corinthians, eles vinham com 3, fechava o lado. Vinham com outros 3, fechava outro lado. Então os laterais não passavam, o meio de campo também estava travado, o Memphis meia boca, o Yuri nessa fase. Cara, o Corinthians não tinha jogo pro Corinthians. Então, este formato, tudo bem, agora nós vamos falar dele em agosto.
mas ainda tem um jogo do Brasileiro. Não tem o Memphis, que vai até facilitar a vida dele. Ele pode ter o Linga, ele pode ter contra o Grêmio, se ele quiser, um jogo fora de casa, um jogador de velocidade, que é o Caio César, que sempre entra bem. Hoje ele entrou muito com dobra, às vezes a marcação tripla, é que com ele e Mateuzinho saía alguma coisa. Só Mateuzinho com 3 não saia nada no primeiro tempo. Então é para se pensar como armar o Corinthians. Mas essa questão de armar o Corinthians, vamos lá, é porque hoje o Memphis estava meia boca ou porque este sistema com o Memphis não funciona? Sim, a gente tá falando de um cara que o Corinthians está movendo mundos e fundos para tentar convencer a ficar. Já funcionou. Eu não posso dizer que não funciona, porque ele ganhou a Copa do Brasil, a Supercopa. Já funcionou muito. E teve um final de reta de brasileiro 2 anos maravilhoso. Sim. Só que às vezes a maneira de jogar se esgota. E outro, o Garro não estava acertando rumo hoje também. Pois é, então, o Garro aí você vai para as individualidades. Elas não estavam bem. E o adversário era o time mais técnico. Acho que foi o time mais técnico que o Diniz já escalou, olhando para qualidades individuais dos jogadores. Aliás, a primeira vez, se não me engano, que ele coloca Garro, Yuri e Memphis juntos desde o começo para iniciar como titulares, os 3 mais o Bidon. Então, assim, era um time muito técnico. E os caras foram mal individualmente. Muita associação, e é o que ele falou, ele queria um ritmo. Não é lento, mas ele queria eu diria que um jogo um pouco mais de consciência do que está sendo feito, porque você tem a troca de velocidade. O jogo está aqui, está tentando o espaço aqui, e de repente você inverte uma bola e acelera o jogo. Não é para morrer na lentidão. Mas às vezes o time acaba ficando e não saía nada. E o Platei jogou muito, marcando para tentar. Num lance, conseguiu o pênalti do Garro, não tem nada a dizer, foi pênalti do Garro. Depois a bobagem ali na saída de bola, tomou 2. Aí, cara, eles fizeram um papel maravilhoso, foram muito bem. Para um time de gente que sabia o que estava fazendo. Você imagina a torcida ganhar num estádio de Copa do Mundo. Tinha gente chorando na arquibancada. Estava demais o clima da torcida do Platense. Só para dizer o que significa a derrota, porque acho que a gente fica muito nessa coisa. Primeiro melhor, vai ser segundo melhor, o primeiro, segundo, terceiro melhor. Na prática, o Corinthians perdeu a vantagem em eventuais confrontos contra LDU e Independiente Del Valle. Eram 2 times que o Corinthians, caso vencesse, ultrapassaria e, portanto, teria vantagem caso venha a ter um confronto direto contra essas equipes lá para frente, né? Pode ser, olha, no caso do Corinthians, vai ser em quartas de final, né? Não, porque no primeiro não pega primeiro. Não vai. E, eventualmente, Cerro Porteño e Católica, que são times que também, vencendo os jogos de amanhã, podem superar o Corinthians. Então, na prática, são esses 4 times que podem, né, que 2 deles certamente superaram o Corinthians, já superaram porque encerraram suas participações, e outros 2 que podem superar o Corinthians. Eu estou dizendo isso porque também para a gente um pouco medir o quanto que perder a segunda melhor primeira colocação, o que significa isso, entendeu? Porque às vezes a gente trata como, não, vamos ser o melhor primeiro e tal. Eu falei isso ontem do Flamengo. Se o Flamengo, mesmo que não tivesse vencido o jogo de ontem, ele não ia ter a vantagem contra o Rivadavia. Tá bom. Assim, é o Flamengo, né? É o Flamengo. Não sei o quanto muda para o Flamengo decidir em casa ou fora contra o Rivadavia e mais um time que era o Rosário que não venceu. Talvez mude mais para o Corinthians. Então, para o Corinthians talvez mude mais. A gente está falando de 4 equipes, mas também olhando para essas 4 equipes, eu acho que não é que tem uma coisa que, né, não é que você vai definir, sei lá, o jogo em casa, um clássico com o Flamengo, com o Palmeiras. Não é isso, não ia mudar ganhar hoje ou não para definir com o Palmeiras ou com o Flamengo, que acho que aí pode ser que a gente considerasse maior essa diferença dos pontos perdidos hoje. Então, acho que o prejuízo ele acaba não sendo tão grande da derrota hoje. Eu resumo da Libertadores do Corinthians, a primeira fase foi uma boa primeira fase. É o inverso do Fluminense. É o inverso do Fluminense. E o Corinthians tem algumas coisas ali também que o Diniz vai ter que trabalhar um pouco melhor, porque o Garro, o Calçade falava... O Garro, se ele entra bem no jogo, dando ao jogo do Corinthians a inteligência ao meio campo que a gente espera com o Garro, entra bem tecnicamente, ele é um baita reforço. Principalmente quando você enfrenta uma equipe mais fraca que nem o Platense, porque você torna o jogo desconfortável. Você está com o Memphis e Yuri ali,
sei que não jogaram bem, mas as escalações deles, mesmo sem o Garro, tem lógica. Mais lógica do que você não escalá-los ou escalar um deles com o Garro. Tá? Lembrando que, apesar da utilização do trio, essas conquistas, inclusive da Copa do Brasil, o Garro não era um titular, porque tinha questão física e tal, ele não era uma sumidade ali naquele momento. Agora, se o Yuri e o Memphis não estão bem, mas o Corinthians tem um time bem postado, com um quarteto de meio campo, como foi nas finais, fica muito mais difícil jogar contra o Corinthians. E aí tem o ambiente que pesa, tem a torcida que ajuda, né? O jogo fica mais aquecido por parte do Corinthians. Quando o Garro não consegue fazer um bom jogo tecnicamente, o time vai sofrer demais. Porque por mais que ele queira, em alguns momentos, participar do sem bola como é necessário, ele não vai conseguir. O Moro sem bola vai cair demais. E o treinador vai ficar esperando, porque não vai tirar o jogador rapidamente no primeiro momento, para ver se tecnicamente ele começa a encontrar o jogo. Porque não é que o jogador começou o jogo mal, ele vai terminar o jogo mal. O jogador oscila, ele pode começar o jogo bem, terminar o jogo mal, ele pode começar o jogo mal e crescer durante o jogo. Então, eu acho que o olhar do técnico para usar o Garro é muito importante. E para mim é um desafio para o Diniz. Até porque o Diniz, se você for olhar os outros times nos quais ele trabalhou, e o que ele fala sempre na entrevista, ele prefere agregar jogadores de mais técnica no campo do que privilegiar uma ideia de jogo do ponto de vista tático coletivo. Mas o que mais impressiona é que hoje não foi a primeira noite em que o Garro também pareceu desconectado. Então, é anormal o Garro errar passes como ele fez hoje. Ele não precisa ser o jogador que põe todo mundo na cara do gol com frequência, que é o que acontece quando ele está bem, para fazer um bom jogo. Ele pode fazer um bom jogo de outra forma, mas errar passes da forma como ele errou hoje, com a frequência e o tipo de passe, realmente pode ter sido uma noite muito infeliz, todo mundo está sujeito a isso, mas é pouco característico dele. E é preocupante em um certo aspecto, porque o Diniz, pensando na forma como o Corinthians melhor joga, o Diniz entregou o time ao Garro. O Garro é o jogador que faz tudo acontecer no Corinthians. É só lembrar das melhores atuações que o time teve sob o comando do Diniz. Primeiro tempo contra o Peñarol aqui em São Paulo, boa parte, ou quase a totalidade do jogo com São Paulo. O Garro joga bem outro time. Quando o Garro está acionando todo mundo e você percebe que as características dele estão à disposição do Corinthians, é uma outra coisa enfrentar o Corinthians. É totalmente diferente. Talvez, de novo, tenha sido uma noite infeliz, não só dele, como talvez também do próprio Diniz, pela maneira escolhida para jogar hoje, para enfrentar o adversário que o Corinthians bateu com facilidade fora de casa. Tudo bem, é obrigatório observar o ambiente, o que aquele jogo significava e o efeito reverso que se deu em campo. Sim. Isso dá para entender. Mas o time é pior que o Corinthians, não é para vir a São Paulo e ganhar como ganhou. O Hugo Souza falou sobre as falhas aí na saída de campo, vamos ver. Fico triste, né? Peço desculpa ao torcedor, ao time. É o que a gente treina, a gente não vai deixar de fazer, eu não vou deixar de fazer. Fico triste por ter errado, fico triste porque infelizmente atrapalha. Mas seguimos, agora seguir em frente, descansar. A gente tem um jogo muito importante domingo. E que a gente faça um grande jogo, conquiste 3 pontos fora de casa, para que a gente vá para a parada e consiga descansar, para que a gente volte o melhor possível. O que fica de lição hoje para a sequência dessa Libertadores, para você também? Acho que eu vou errar, sou ser humano, óbvio que eu vou ficar triste, estou triste por isso. E não vai ser a primeira, não foi a primeira, nem vai ser a última, mas eu vou continuar acertando também. Então levantar a cabeça e seguir em frente. Muito bem, eu acho que assim, a parada, de novo, a gente entrando na história da parada, mas é o que tá aí, né, Birner? Acho que a parada, assim, fundamental pro Hugo treinar, tentar recuperar a confiança, depois voltar melhor. E acho que o Yuri tem muito, sim, nas vaias do que lembrou aqui o Jean, né? Da infeliz declaração depois do jogo contra o Barro, o André também falou. Mas também tem que colocar o pezinho na forma, viu? Porque perdeu os gols que ele perdeu contra o Peñarol, 3 assim. Olha esse passe, William. Vamos lá. Não é um erro técnico do passe, é um erro de tomada de decisão. Sim. Tá? Não é que ele viu o jogador com espaço para dar a bola e errou o passe, não. Ele tentou dar o passe aonde ele não devia dar. Essa é a hora de dar um chute para frente, a marcação estava corretinha, encaixadinha na frente.
Isso tem muito a ver com falta de concentração, e é mais ou menos o que o André falou sobre os elefantes, agora há pouco no linha de passe. A impressão, a gente não pode ter certeza, é que ele sentiu bastante a ausência na lista do Ancelotti. Se for lembrar do Hugo no Flamengo, um jogador menos rodado, menos experiente, ele também teve, por conta de erros ali contra o São Paulo na Copa do Brasil, o Brenner, ele caiu muito de rendimento. Ou seja, está muito claro que o Hugo é um jogador que amadureceu, que é um jogador mais preparado para lidar com os erros do que era antes, mas também é um jogador que sente muito negativamente, às vezes, quando as coisas não acontecem como ele imagina. Como também acontece de ele sentir positivamente quando começa a fazer grandes defesas, pegar pênalti em série decisiva. Muito confiante. Agora, para mim é uma coisa muito clara. O Hugo, tecnicamente, é um grande goleiro. Tá? É difícil você achar ainda mais um time com a dívida que o Corinthians tem no mercado, um jogador com o que o Corinthians pode investir do nível do Hugo. Então agora é um trabalho de recuperá-lo. O Diniz falou sobre isso, sobre a paralisação, que ele coloque a cabeça no lugar, que ele reencontre seu melhor jogo para ajudar. O vídeo de hoje, né? Infelizmente o Timão foi derrotado. Eu assisti a partida. Acho que o Corinthians não jogou mal, né? Não é que o time do Platense foi superior, mas foi mais, vamos dizer assim, efetivo, né? O Corinthians foi muito infeliz na partida, né? Primeiro lance do pênalti lá, a bola bate na mão do Garro, né? Um lance totalmente involuntário, mas foi pênalti, não tem o que discutir. E depois aí, quando volta para o segundo tempo, o Corinthians todo empolgado, aí a falha do Hugo Souza, né? Que foi sair jogando, saiu jogando errado. E o jogador do Platense, número 10, teve uma feliz finalização, né? E conseguiu encobrir o Hugo. E aí esse segundo gol acabou, né? O Corinthians sentiu o golpe e foi aí, sofreu sua primeira derrota na Libertadores. Mas estamos classificados e agora melhorar para a próxima fase, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tamo junto. Tchau, tchau.